Imaginem a cena: Israel está completamente derrotado. Por 7 anos, os midianitas invadem como gafanhotos, destruindo tudo. O povo de Deus se esconde em covas nas montanhas como animais acuados. E onde encontramos o futuro libertador de Israel? Escondido em uma prensa de uvas, debulhando trigo em segredo, tremendo de medo. Este homem covarde, que mal consegue alimentar sua família sem ser descoberto pelos inimigos, será chamado por Deus de valente guerreiro. Como é possível? Como Deus pode ver um herói onde só existe um covarde? Esta é a história extraordinária de Gideão, um homem que nos ensina que Deus não nos chama pelo que somos, mas pelo que Ele pode fazer através de nós. Hoje vamos descobrir como o Senhor transforma o medo em fé, a fraqueza em força, e um agricultor assustado em um libertador poderoso. Preparem-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que vocês pensam sobre o chamado de Deus. Vamos ler juntos Juízes 6:1-6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam contra ele os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, subiam contra ele. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, pela sua multidão, pois eles e os seus camelôs eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito por causa dos midianitas. Aqui está o contexto: não é apenas uma guerra comum. É uma opressão sistemática, calculada para quebrar o espírito do povo. Os midianitas não queriam apenas vencer, queriam destruir qualquer esperança de recuperação. Chegavam no tempo da colheita como uma praga de gafanhotos. Imaginem, vocês plantam, trabalham um ano todo, e quando chegam para colher, os inimigos destroem tudo e ainda levam seus animais. Por 7 anos. Era uma estratégia de fome, de desespero total. Agora vamos ao que a maioria das pessoas não percebe nesta história. Primeiro detalhe crucial: Juízes 6:11 diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Isso é completamente anormal. Trigo se malha em eiras abertas, no alto dos montes, onde o vento pode separar o grão da palha. Um lagar é um buraco fundo na rocha onde se pisa uvas para fazer vinho. Por que Gideão estava fazendo isso? Por que tinha tanto medo dos midianitas que preferiu se esconder num buraco fundo, mesmo sabendo que isso tornaria o trabalho quase impossível? Sem vento, sem espaço adequado, mas escondido dos inimigos. Segundo detalhe: quando o anjo aparece, ele não diz "Pai seja contigo" ou "não temas", como normalmente acontece. Ele diz: "O Senhor é contigo, homem valente." Valente? Gideão está literalmente se escondendo num buraco. Mas vejam a sabedoria divina: Deus não vê apenas o que somos agora, Ele vê o que podemos nos tornar pela sua graça. Terceiro detalhe que passa despercebido: Gideão pede confirmação não uma, mas 2 vezes com vê-lo. Isso não é falta de fé comum, é hesitação extrema. Mesmo depois da primeira confirmação sobrenatural, ele ainda duvida. E Deus, pacientemente, atende ao segundo pedido. Vamos entender as mudanças teológicas profundas nesta passagem. Primeira transformação: do medo para a coragem. Gideão representa todos nós quando Deus nos chama para algo que parece impossível. Ele tinha todos os motivos humanos para ter medo: 7 anos de terror, família em perigo, inimigos por toda parte. Mas Deus não remove as circunstâncias difíceis antes de nos chamar, Ele nos chama no meio delas. A coragem não é a ausência de medo, é a obediência apesar do medo. Segunda transformação: da fraqueza para a força. Gideão sabia exatamente quem ele era: o menor da menor família da menor tribo. Em termos humanos, a pior escolha possível para um líder militar. Mas isso é exatamente o que Deus prefere. Por quê? Porque quando a vitória vem através de alguém obviamente fraco, fica claro que o poder veio de Deus, não do homem.
Terceira transformação, da dúvida para a fé. Gideão não fingiu ter fé que não possuía. Ele foi honesto sobre suas dúvidas e pediu confirmação. E Deus respondeu. Isso nos ensina que dúvida sincera não é pecado, é o caminho para a fé genuína. Deus prefere nossa honestidade à nossa religiosidade falsa. Enquanto isso, as criaturas de Deus observavam esta transformação extraordinária com admiração e espanto. Irmãos, vejam como o Criador trabalha. Aquele homem que se esconde de medo está sendo chamado de valente. Como pode ser? É assim que Deus vê, amigo boi. Ele não olha para o que somos agora, mas para o que podemos nos tornar pela sua graça. Que privilégio extraordinário têm os humanos! Mas vejam como ele duvida, mesmo depois de ver o anjo. Por que os humanos lutam tanto contra as bênçãos que recebem? Nós, animais, simplesmente confiamos e obedecemos. Talvez seja porque eles foram criados para escolher, pequeno cordeiro. Sua fé precisa ser genuína, não instintiva como a nossa. Mas quando escolhem confiar, que transformações gloriosas acontecem! Agora vamos aplicar essas verdades às nossas vidas hoje. Primeiro, Deus te vê diferente de como tu te vês. Quando Ele olha para você, não vê apenas suas falhas, medos e limitações atuais. Ele vê o potencial que Ele próprio colocou em você. Talvez você se sinta como Gideão, escondido, com medo, inadequado. Mas lembre-se, Deus chamou um covarde de valente guerreiro, e estava certo. Segundo, é normal ter medo quando Deus nos chama. A questão não é eliminar o medo, mas obedecer apesar dele. Gideão continuou com medo durante todo o processo, mas escolheu obedecer mesmo assim. Coragem não é a ausência de medo, é fé em ação. Terceiro, Deus é paciente com nossas dúvidas sinceras. Gideão pediu confirmação 2 vezes, e Deus atendeu. Não tenham vergonha de pedir confirmação quando estão em dúvida genuína. Mas lembrem-se, depois da confirmação, é hora de obedecer. A história de Gideão nos ensina que Deus se especializa em usar pessoas improváveis para fazer coisas impossíveis. Ele não procura os perfeitos, ele aperfeiçoa os dispostos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, tu que chamaste Gideão do medo para a coragem, nós te louvamos porque tu vês em nós o que nem nós mesmos conseguimos ver. Perdoa-nos quando duvidamos do teu poder e do teu chamado sobre nossas vidas. Ajuda-nos a ser honestos sobre nossos medos, mas corajosos para obedecer mesmo assim. Como Gideão, pedimos confirmação quando necessário, mas também pedimos graça para crer em tua palavra e agir em fé. Transforma nossos medos em confiança, nossa fraqueza em força, nossas dúvidas em fé inabalável. Use-nos, Senhor, não por sermos dignos, mas porque tu és fiel. Em nome de Jesus, o verdadeiro libertador. Amém. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.